Olá, Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, nessa semana especial escola e neste segundo dia falando sobre as finanças na hora de comprar os materiais. E na hora de comprar material escolar, além de comparar os preços, os pais têm que ficar atentos a uma prática que, apesar de ilegal, é adotada em muitos colégios: a venda casada de material. Esta mãe comprou apenas parte do material escolar dos filhos nesta livraria. Outros itens, a escola exige que sejam adquiridos na instituição. O padronizado eu tenho que comprar da escola mesmo. Que tipo de material padronizado eles pedem? Cadernos com capas de cores diferenciadas, para ficar mais fácil, a didática para o aluno e a agenda. A agenda da própria instituição. Isso, da própria instituição. Simone também veio comprar o material para os filhos, mas os uniformes ela teve que comprar na própria escola. Esse colégio tem a lojinha do uniforme dentro do próprio colégio. E aí você já acabou comprando? Já acabei comprando, sim. Exemplos como dessas duas mães acontecem com frequência nesta época de início das aulas. Mas, segundo os órgãos de defesa do consumidor, as escolas não podem definir um único estabelecimento para a compra, nem exigir que qualquer material seja adquirido apenas na instituição. Pais irresponsáveis ficam sem essa opção de procurar melhores preços, procurar os produtos que estão sendo indicados pela escola, como livros e outros materiais, e, portanto, acaba comprando na própria escola. Além dessa questão do material escolar, também uniforme. Muitas escolas não dão opção e obrigam a comprar na escola, o que nós consideramos como uma prática ilegal. O que as instituições de ensino podem fazer é indicar um local para a compra do material, sem que isso seja uma exigência. A proprietária desta livraria confirma que várias escolas sugerem a loja para a compra dos livros. Para ela, a parceria agrada muitos pais. Facilita a vida do pai, né? Ele não tem que andar por São Paulo procurando livros. Para saber se a escola do seu filho está cometendo alguma irregularidade, preste atenção a essas orientações. A instituição não pode obrigar que o pai compre produtos como cadernos e agendas de uma única marca. A escola também não pode obrigar que os livros didáticos e uniformes sejam comprados em um único lugar. O material de higiene e limpeza, como esponja, sabonete e papel higiênico, não pode estar entre os itens da lista de material escolar. Os produtos devem ser fornecidos pela instituição. Essas escolas, elas podem ser autuadas e elas podem ser punidas por práticas ilegais. Agora, é importante que essa reclamação chegue nos órgãos de defesa do consumidor, até para que as escolas comecem a melhorar essa postura perante pais irresponsáveis. E para falar como planejar o orçamento para as contas escolares, eu recebo aqui no estúdio o contabilista Vicente Sevilha Júnior. E também está aqui com a gente a nossa blogueira convidada de hoje, a querida Sofia Camargo, do Portal R7. Obrigado aos dois, bem-vindos ao Uniblogs. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar justamente pela reportagem que a gente iniciou o programa, que é a questão do material escolar. É uma das, talvez, dos pontos que mais se gasta dinheiro quando as crianças estão em período de escola, que é a compra do material, né, Vicente? É verdade. Essa questão do material escolar, ela é um dos itens que compõem o orçamento escolar da família, né? Porque existem estudos que dizem que a despesa de uma família com educação deveria ficar entre 15% e 30% do orçamento familiar. 15% e 30% do orçamento. Essa é uma faixa saudável para que a família consiga manter o seu orçamento familiar e manter a educação das crianças. Agora, muita gente comete o descuido de, na hora de fazer essa conta, não considerar a despesa do material escolar. Então, agora, só uma pergunta para a gente entender. 15% a 30% do orçamento, quando? No começo do ano, no mês de janeiro, ou durante todos os meses do ano? Então, a despesa com a escola, essa é uma pergunta bem interessante. A despesa com a escola, ela é uma despesa normalmente anual ou semestral, quando a gente vai chegando em nível superior, faculdade e tal, né? Ah, sim. Então, a comparação deveria ser feita. O total da despesa com a escola do ano, com o total do rendimento familiar daquele mesmo período. Entendi. E aí entra o material escolar, mas entra também as mensalidades, entra o uniforme, enfim, aquele conjunto de coisas que a família gasta para manter um filho na escola ou mais de um filho na escola. Agora, como identificar
o abuso no pedido do material escolar? Que a gente sabe que as listas hoje estão cada vez maiores, né, mais sofisticadas e pedem coisas que às vezes não cabem, né, Sofia? Fabiana, o PROCON é bem claro com relação a isso. A escola não pode pedir nada que seja assim, dever da escola. Como que? Administrativo. Então, vamos supor assim, tem escola que, por incrível que pareça, pede copo plástico, pede papel higiênico, pede papel toalha, pede resmas e mais resmas de papel sulfite. Quer dizer, pasta uma criança... de dente, né? Não, quando os meus filhos eram pequenos, eu tenho gêmeos, né? A escola pedia assim, 1000 folhas de papel sulfite para cada um. Para criança pequena. Vem cá. Nem segurar o lápis o coitadinho sabia. Não usa, Obviamente, né? eu ignorava aquele item e não comprava. E eles não reclamavam. Por quê? É abusivo, não pode. E você, quando a escola pede ali na lista de material, você pode simplesmente ignorar, como você também pode ter uma atitude mais cidadã e reclamar, denunciar no PROCON. Porque, assim como eu, que tenho aqui o conhecimento de que isso não pode, não é válido, tem lá a pessoa que acha que, será que meu filho vai ser prejudicado? Claro. Vai ser maltratado por eu não estar ali trazendo aquela lista? Não, ele não pode, não deve e aquilo não deve ser pedido. E você também não pode ser obrigado a comprar na escola. Você pode comprar na loja que você quiser. Tem ali escolas que oferecem a facilidade de você comprar e manda tudo encapadinho. Mas é a sua opção como consumidor. Você compra se lhe convir. Se não convir, você não compra. Aliás, e assim, se tiver um desconto, vale a pena. Se não, você pode escolher o menor preço, Vicente. Eu ia dizer o seguinte, que as escolas, pelo menos o que está previsto na lei, deveriam divulgar a lista de material escolar com antecedência para que os pais tenham tempo de fazer essa pesquisa. Verdade. Né? Como tudo não é só material escolar, você tem que pesquisar antes de comprar. Hoje em dia existem várias facilidades, a internet, por exemplo, é uma realidade muito boa para esse sentido, você pode fazer muita pesquisa pela internet. E compras em grupo. E a questão mesmo na internet tem os sites de compras em grupo, que é uma ferramenta muito legal, né? Talvez depois lá no seu blog até você possa dar mais dicas sobre isso, porque compra em grupo é uma realidade que empurra o preço para baixo. E existe a compra em grupo que não é nesse formato da internet. Os pais se organizam para que um ou mais deles faça a compra de toda a classe ou de toda aquela turma, e aí você consegue comprar em volumes maiores, com preços menores. Com livraria, mas essa questão de comprar no atacado, por exemplo, às vezes que nem eu comprei no atacado. Esse ano comprei a lista de material e o preço de 2 listas eu paguei uma. Consegui economizar. Quer dizer, é uma coisa boa. Uma única pessoa. E vale a pena. Então, para você que quer diminuir o gasto com o material escolar, separamos agora algumas dicas de locais em São Paulo que fazem restauração de livros e cadernos. Bem bacana, olha só. Encadernadora TGK. Restaura livros e cadernos para todo o Brasil. Empresa Restauro. Faz restauração de livros para a cidade de São Paulo. A empresa Gênios restaura para a Baixada Santista. E a empresa encadernadora Salles restaura para o estado de São Paulo. Isso é muito bacana. Eu lembro que quando eu estava na escola, sempre a turma mais velha, a turma que passou de ano, trazia os livros que tinha usado naquele ano e doava para os alunos que estavam iniciando aquele período. Então, os livros bem cuidados, encadernados, que tem uma capa, né? Chegava o livro novo, a gente já logo encapava para cuidar do livro. Isso é uma ideia legal também de aproveitar o material, tem um problema, né, Fabiana? Tem o livro que é consumível e o que não é. Tem o livro que é apenas o livro texto e aí eles separam no livro de exercícios. Verdade. E tem livros que não tem como, porque é o livro junto, é o texto mais o exercício. Esse dificilmente pode ser aproveitado, inclusive até para irmãos, a não ser que escreva tudo a lápis, depois você tenha todo o trabalho de apagar, mas aí vai ficar meio... aí já não é mais tão bacana. Bom, minha mãe contava, né, que ela apagava os livros dela, apagava os cadernos até, né, mas isso é em outra época. O que eu ia dizer é o seguinte, é que eu acho que a escola, ela oferece uma série de oportunidades de aprendizado. E uma coisa que eu penso que a família podia fazer é ensinar aos filhos que tenham uma relação mais disciplinada com o seu material escolar. Né? Isso também ajuda. Isso ajuda a preservar o material para essa troca justamente. Eu conheço várias escolas que fazem isso. Elas organizam um grupo de trocas de material. Então as mães de cada ano levam lá os materiais dos seus filhos para trocar com as mães de outros anos, né? Isso é um valor que a escola podia agregar, né? Dependendo da escola, existem escolas que já fazem isso, mas seria legal agregar esse valor na escola. Agora, praticamente, como planejar o orçamento
para entrarem todas essas despesas que a escola traz? Não só o material, o uniforme, o transporte escolar, a alimentação. Como uma família pode se organizar para planejar, já que a lista de material não chega com antecedência? Como se preparar para aqueles percalços no meio do caminho? Como fazer? Então, Fabiana, olha só, o que é muito interessante, como eu estava te dizendo, é que você faça, mesmo que você não siga 15% ou 30%, mas que você faça um orçamento, que você reserve parte da renda da família para a educação. Certo. E que você não se deixe levar por aquele conceito de que, não, eu quero que meu filho estude na escola X ou na escola Y, que tem, eventualmente, teoricamente, uma educação maior e que o custo daquela educação é muito mais alto. Então, o que é interessante é que os pais adequem a sua realidade econômica à escola onde o filho vai estar, tendo em vista esse conjunto de situações, que não é somente a mensalidade que será paga, mas que tem escolas que têm passeios, tem escolas que têm uniformes, tem escolas... Promovem as festas com os pais e professores. Exatamente, o próprio convívio com os colegas. Então, o coleguinha usa um aparelho X, o meu filho tem a tendência de pedir aquele aparelho do mesmo preço, e isso tudo é uma realidade que tem que ser adequada. Isso é uma coisa que eu acho que o Vicente está falando que é super importante. Às vezes, os pais naquele afã, né, de oferecer o melhor, né? Não pensa que a criança ou o adolescente ainda é mais grave, né? Porque ele vai querer ter tudo o que aquela turminha tem. E muitas vezes, eu conheço inclusive um caso de uma menina que estudava numa escola que assim era top, mas ela estudava com uma bolsa de estudos e a mãe tirou. Porque não tinha como acompanhar aqueles passeios, eles iam em acampamentos, eles faziam passeios assim, até viagens para o exterior. Como ela podia pagar aquilo? Aí é uma situação... Não tem nem orçamento que possa. Agora sim, a gente está falando de gastos na escola, isso vale tanto para quem tem um filho numa escola pública, quanto numa escola particular. Numa escola particular, o gasto aumenta porque você tem que pagar a mensalidade. E aí, nesse caso, é bom se preparar. Em alguns estados, o reajuste das mensalidades ultrapassou os 20%. Janaína levou um susto na hora da matrícula do filho de 6 anos. A mensalidade do garoto subiu quase R$100. E para completar, em 2011, o caçula de 2 anos começa a estudar. A gente não tem reajuste de salário, o profissional autônomo como eu, a gente não tem esse reajuste. O aumento médio em todo o país deve ser de 10%, mas em estados como Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, ele pode ultrapassar os 20%, mais que o triplo da inflação prevista pelo Banco Central. As escolas se defendem e dizem que os salários dos professores e a inadimplência de alguns pais têm um peso grande nas contas. Na realidade, a gente faz a prestação de serviço durante o ano e não podemos, ao longo desse ano, sob nenhum aspecto, fazer nenhum reajuste. Então, aquilo que anunciamos para janeiro de 2011 vale até dezembro de 2011. A inflação está querendo aumentar, querendo fugir do controle. É natural que os custos subam, tudo sobe, né? O supermercado sobe, infelizmente. Pois é, mas o salário não aumentou 20%, né? Aí eu fico me perguntando como que o pai e a mãe faz para manter o filho numa escola particular, se é que é essa a possibilidade da família, sendo que tem esses aumentos de até 20%, como foi registrado esse ano. Tem alguma dica? É possível aumentar tudo isso? Pode, não pode? Ou o que o pai e a mãe podem fazer para tentar manter o filho, apesar desses aumentos? Então, deixa eu tentar explicar para você como é que funciona essa questão dos aumentos. As escolas não podem aumentar aleatoriamente o preço. Então, não é alguém lá dentro que disse que quer mais lucro. Vamos dobrar o valor da mensalidade. Em teoria, pelo menos, não deveria ser certo. Isso. As escolas têm que apresentar uma planilha de cálculo. Elas têm o direito de repassar para as mensalidades todos os custos que eles tenham com o pessoal e com o custeio da organização escolar. A legislação permite, inclusive, que, se houveram investimentos para aumentar a qualidade do ensino, esses custos também podem ser repassados para a mensalidade. Certo. Uma dica é que o pai acompanhe e peça à escola que apresente essa planilha do cálculo, para ele poder entender. O pai tem que ter um documento que afirme quais são os gastos que a escola tem para se manter funcionando com quadro de professores, na verdade, novos investimentos, Fabiana, isso também? Para explicar melhor, assim, esse documento é apresentado para o governo, a escola tem que apresentar para o governo. O pai pode pleitear isso com a escola e, a partir daí, tentar entender qual foi o raciocínio, a metodologia de cálculo que foi aplicada ali. Até para tentar ter um certo controle daquilo que está sendo feito dentro da instituição de ensino, né? Porque a gente, quando recebe, por exemplo, a conta do condomínio,
vem lá especificado quanto foi gasto com o pessoal, quanto foi gasto em fundo de reserva ou em obras. Então, isso também deve valer para quem está na escola, né? O material escolar é uma questão que ainda preocupa muita gente. A Sofia falava durante a reportagem, o VT, de que às vezes existe uma variação, segundo o PROCON, de quanto? PROCON, a última pesquisa constatou uma variação de 163%, até 163% no preço de um material para outro. Mas isso daí, o lápis preto, simples. Certo. Se você vai levar seu filho, por exemplo, ele não vai querer o lápis preto simples. Ele vai querer o lápis preto com o desenho mais legal do momento. Então, tem ali também umas dicas para economizar, né? Essa semana especial escola, neste segundo dia, falando sobre como equilibrar as finanças a partir da necessidade de você ter aquele gasto com a questão escolar. Antes de voltar ao nosso bate-papo, eu vou conversar com a blogueira convidada de hoje, que é a Sofia Camargo, do Portal R7, para saber justamente o que tem no blog hoje. Sofia. Olha, essa semana a gente fez um especial de defesa do consumidor. Hoje foi uma pergunta legal de um internauta que queria saber o seguinte: ele comprou pela internet, não quis mais o produto, se ele pode cancelar aquela compra no cartão de crédito. Quem compra pela internet tem, ou à distância, em catálogo, tem um benefício do Código de Defesa do Consumidor, que é o seguinte: tem até 7 dias para cancelar aquela compra. Mas toda compra cancelada precisa ser feita de uma forma, vamos dizer assim, ostensiva. Precisa ou cancelar pelo telefone com protocolo ou por carta, porque depois fica difícil comprovar. Então, para cancelar na operadora de cartão de crédito, tem que ter aquela comprovação de que não quero mais o produto, tem que ser tudo por escrito. Isso o consumidor esquece de fazer. Ele acha que só falando, tudo bem, palavras o vento leva, não é, Fabiana? Não pode só negar o pedido, tem que ir lá e afirmar tem que falar, que você não quer mais. Não quero mais de jeito nenhum. Agora, com relação à escola, lá no blog, que é o www.r7.com/Sofia, com PH, a gente fez várias perguntas sobre escola. No post de 7 de janeiro tem uma dúvida só sobre material escolar, ali várias dicas. E tem uma questão também interessante, viu, Fabiana, que o pessoal pergunta muito nessa época, que é a questão de quem está inadimplente com a escola, se a escola pode se negar a matricular. Pode se negar a matricular, sim. Mas se você fez um acordo com a escola, aí a escola não pode se negar, não. Aí a escola tem que te aceitar de novo como aluno. Legal, essa é uma dica bacana. Se você quiser outras dicas sobre escola ou orçamento doméstico, entre no blog da Sofia Camargo no Portal R7. Agora, quando você pensa que os gastos acabaram, né, com as despesas de mensalidade de material escolar, em muitos colégios o uniforme é obrigatório e custa caro. Olha só. Uns R$800 quase. Este foi o gasto com o uniforme das 3 filhas. A mãe conta que as meninas são cuidadosas, tanto que o uniforme de uma vai para a outra. A Gabriela que vai me dar menos gasto, porque ela vai herdar bastante coisa da Carolina. Nesta loja, que vende uniformes para 3 grandes colégios de São Paulo, a despesa dos filhos para a compra de camisetas, shorts e calças escolares é sempre comentada na hora de pagar a conta. Tem muita gente que reclama de preço, tem gente que reclama do uso obrigatório do uniforme. É muito dividido. Pela primeira vez, Denise teve que comprar uniforme escolar para a filha. Para quem precisa pagar aluguel, contas de água, luz, mais as despesas do supermercado, usar 20% do salário é um gasto pesado. Vitória conseguiu uma bolsa de estudo num colégio particular. Este mês, parte do dinheiro da mãe, além da lista de material escolar, também foi usado para a compra de calça, camiseta e uma blusa de frio. Uma de cada, só. Nas 3 peças você pagou quanto, Denise? 116. Ainda bem que ela dividiu em 2 vezes, né? Por isso, as roupas compradas em tamanhos maiores recebem alguns ajustes. Aí dobra a barra, né? Ou faz barra invisível por dentro, vai para dar um jeitinho, dobra a manga, faz uns truques assim para dar direitinho, para que não apareça e para dar para pelo menos uns 2 anos mais aí pela frente, né? Tem que durar. Tem que durar. É um truquezinho interessante, porque R$800, como disse a moça da primeira parte da reportagem, para comprar uniforme muito dinheiro. Bastante dinheiro. E é isso mesmo. O preço é esse. E para as famílias que têm mais filhos, você tem uma despesa grande, parece que ela tinha 3 filhos, então você tem um conjunto de despesas muito grandes, né?
Mas eu acho que a criatividade é uma coisa que os pais precisam exercitar um pouquinho mais nessa relação com a escola. Bacana. Né? Você viu ela ali dizendo, então vamos aproveitar, dobra a barra, faz alguma coisa. Existem uma série de mecanismos não tão tradicionais que os pais podem usar, como essa questão da compra coletiva, como a questão de você de negociar com a escola. Muitas escolas oferecem bolsas de estudos, então o filho vai lá, faz um teste e ganha algum tipo de desconto. Participar do cotidiano da escola é uma coisa muito importante que vai ajudar os pais a entender oportunidades que eles têm para lidar melhor com isso. Agora, Vicente, você tem filhos em idade escolar? Eu tenho 3 filhos, 2 adolescentes, 15, 13 e um menor com 3 anos. Os 3 estão na escola. Como que você se vira com isso? A gente tem que dar entrevista, tem que fazer de tudo para conseguir fechar o orçamento. Tem que aumentar o orçamento. Tem que aumentar a renda. Mas deixa eu, até pegando esse gancho da brincadeira, dizer uma coisa aqui assim. Às vezes os pais se preocupam tanto em dar uma boa escola, em dar uniforme, em dar esse conjunto, e acabam tendo que se desdobrar de fato, né? Como eu brinquei aqui. Então o sujeito trabalha de manhã, tem outro emprego, outra fonte de renda, de fim de semana arruma uma atividade para fechar o orçamento. E acaba se esquecendo de que muitas vezes é melhor que o filho esteja numa escola mais barata e que ele tenha tempo para participar da educação do filho. Então, ir com o filho a um museu, ir com o filho a um teatro, ler um bom livro junto com o filho. Ajudar na formação, independente do papel da escola na formação de conhecimento. Os pais podem complementar esse papel da escola. Isso é uma reclamação que as professoras fazem. Elas dizem assim, os pais acham que as crianças têm que ser educadas aqui. Não, a educação vem de casa, a gente dá a educação formal. Agora, aquela educação de cidadania, de convivência, de cultura, é em casa. E lembrando também, aproveitando aqui até o gancho do Vicente, né, que muitos museus, muitos passeios são gratuitos. Tem dias da semana, por exemplo, segunda-feira é um dia que normalmente tem oportunidades gratuitas. Aqui em São Paulo, o MASP é de graça na segunda-feira. E você sabe que eu estava dando muita risada lá com a barra, né? Porque quanta fita crepe que eu já coloquei em calça. Quando você coloca aquele corinho no joelho, quando os meninos são muito travessos, vão jogar bola, também dá para aproveitar para ter uma economia até da roupa. Acho até que quem tem filhos em idades próximas pode às vezes guardar, aproveitar, né? Às vezes durante o ano não estragou a roupa e pode aproveitar também para colocar esse uniforme em prática, tudo né? Ilusão, viu? Que estraga, viu? Estraga. Parece que entra assim no moedor de carne. Vai depender da energia da garotada. É verdade. Com certeza. Agora, olha, dar carona pode ser uma ótima forma de facilitar o dia a dia e de quebra cuidar do ambiente. O programa Carona Solidária é gratuito e coloca isso em prática. Criado por alunos da Unicamp, o serviço online visa o bem-estar ecológico, reduzindo a quantidade de trânsito e melhorando a qualidade do ar nas cidades. E também o econômico, reduzindo em até 75% os custos de combustíveis, pedágios, viagens e outras despesas rotineiras. Para mais informações de como conseguir a carona solidária, basta acessar o site que aparece na tela, que é o www.caronasolidaria.com, tá aí na sua tela. A carona, ela também é uma coisa bacana se você se organiza com os vizinhos, né? Você pode combinar de levar o filho e aí o outro pai busca, né? Que ele quer ser o vizinho de classe ou aquele coleguinha que mora no mesmo bairro. Também é uma forma de economizar no transporte, né? Porque a minha irmã usava minha irmã estuda, a gente mora aqui em São Paulo, ela estudava na Unicamp, ela ia de carona nesse programa. Então funciona, é bacana. É adulta. Mas agora, adulta. Com as crianças, Fabiana, sinceramente, eu acho um pouco complicado, porque assim... Uma coisa é você contratar o transporte escolar, que é regulamentado, tem lá, você fiscaliza e tudo mais. Outra é você pedir ali para um seu vizinho, que fica meio uma espécie de um favor. Acontece algum problema, você vai brigar justamente com o seu vizinho. Fica uma coisa assim, eu tenho um pouco de receio. Eu acho que assim, é uma questão de adaptação. Tem gente que vai se dar muito bem, tem gente que vai... E tem gente que já não vai poder optar por eu acho que isso envolve a questão até da idade da criança, né? A partir da idade um pouco mais avançada, é mais fácil organizar essa questão. Mas eu queria ressaltar, Fabiana, novamente, a questão da criatividade. Você vê essa questão da carona solidária, é uma maneira criativa de você dar vazão às dificuldades financeiras que a escola traz. Eu acho que a criatividade resolve muitos problemas. Quer dizer, o pai pode levar a criança na escola, mas um outro pai buscar, às vezes tem aquela criança que mora perto, isso ajuda muito. Isso acontecia muito na época que eu estudava, a gente fazia muito isso, né? É uma realidade cotidiana. Agora, além disso, o transporte também escolar comum é aquele das peruas. As escolas, né, têm esse serviço. Muitos serviços, a gente falou ontem aqui no Uniblogs, são terceirizados, o que preocupa um pouco os pais. Mas, de qualquer jeito, é um serviço
pago independente da mensalidade, né, Que Vicente? afeta o orçamento e, em muitos casos, compromete a agenda da criança. Eu tinha esse problema com os meus filhos, Sim. porque eles passavam quase 1h40 na perua voltando da escola. Né? Porque eles vão entregando os filhos no caminho e isso tudo leva tempo. Claro, e aí você acaba, o filho chega em casa cansado, meus filhos estudam pela manhã, então eles chegam, almoçam tarde, depois as atividades da tarde que os filhos têm para fazer já ficam comprometidas. Eles com certeza não moram a 1h40 da escola, Não mas moram, eles levam mas é um esse passeio, tempo, né? porque todos os coleguinhas vão sendo deixados Você tem antes. 10, 12, 15 alunos E dentro tem da aqueles escola, que né? se atrasam, que a perua marca para Exatamente chegar às 6h20, a O aluno criança não sai. não aparece. Tudo isso Quer dizer, vai ser um efeito dominó, né? A perua escolar ela pode ser uma boa oportunidade, né? Uma boa forma do pai conseguir levar a criança com segurança para a escola se ele não tem como fazer isso. A falta de uma opção melhor. Pode ser uma opção. Agora, o quanto isso encarece, Vicente, você tem uma ideia do quanto o transporte escolar encarece na mensalidade? Quantos por cento? É difícil você determinar um percentual, porque as mensalidades escolares elas são muito amplas, né? Você tem faixas escolares que vão ali a partir dos R$300 e que chegam até R$3.000, R$5.000 por mês, escolas com 2 idiomas e tal, período integral, tem uma mensalidade muito maior, né? Mas o padrão que a gente tem em relação a isso, independente do qual seja, é manter aquela ideia inicial, é de que mensalidade mais transporte e mais as demais despesas de educação não saia dessa faixa de 15% a 30% do orçamento familiar. Então, é aquele 15% a 30% do orçamento anual familiar deve ser reservado para a escola. E tem aquela questão também dos passeios, das atividades extracurriculares. Tudo isso gasta-se muito dinheiro também, né? A Sofia estava dizendo uma coisa aqui, que o pai inadimplente, então vai lá, fez uma negociação, tem direito a se rematricular. Sim, é a instrução do PROCON. É interessante, a gente tem um hábito, talvez, de lidar com dinheiro no Brasil que, na minha opinião, é mal resolvido. Eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas a lidar com dinheiro desde a mais tenra infância, até a gente estava batendo papo, você estava dizendo que acho que na escola já devia tratar disso. Porque hoje eu estava comentando com o Vicente que eu fui a um curso gratuito de finanças pessoais da Bolsa. E todo mundo pode ir, é de graça. E eu falei, poxa vida, a gente procura, né, depois. E isso eu acho que deveria ser dado desde sempre para as crianças. Parece que tem alguns projetos para incluir as finanças pessoais, né, na escola. É muito importante, né, Fabiana? Claro. Porque as pessoas, elas têm duas relações com o dinheiro. Ou elas são totalmente desesperadas, veem dinheiro e se apavoram, ou se não, elas veem dinheiro e querem gastar. Não pode ser nenhuma coisa nem outra, tem que ser um meio termo. A pessoa tem que saber lidar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Quer dizer, na verdade, acho que as pessoas podem também tentar passar para os filhos uma forma de lidar realmente com dinheiro. Talvez ele vai levar para comprar o material escolar, É isso que eu ia dizer. né? Se você vai levar, por exemplo, um assunto que a gente estava aqui discutindo, né? Leva ou não leva o meu filho para comprar Leva material? uma mordaça. Uma tendência é que o filho, quando vai comprar o material, ele Quer quer, como tudo. você disse, as coisas Quer mais caras, tudo. mais bonitas e tal. Mas eu acho importante incluir o filho na realidade econômica da família. Então, eu acho que é muito importante. Não é fácil, é importante. Dá trabalho, né? É isso, dá muito trabalho, né? Mas é importante que o filho, desde muito pequeno, ele conheça a realidade econômica da família e saiba o que ele pode e o que ele não pode, porque isso facilita a inserção dele Isso na faz realidade. é mais fácil da quando educação da família, eu acredito. Quando a família tem uma restrição maior, fica mais fácil para ele entender. Quando a família não tem muita restrição, fica mais difícil, porque tem pais também que muitas vezes querem, vamos dizer assim, mimar o filho porque passa um tempo fora, essas coisas, aqueles problemas todos, né, Fabiana? Agora sim, o interessante é se você puder levar o seu filho para explicar para ele o que pode e o que não pode, talvez separar um item da lista que ele queira, que tenha aquele personagem que ele gosta, a mochila, e aí o resto consegue comprar com a economia. O Uniblogs de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do contabilista Vicente Sevilha Júnior, que escreveu esse livro que está aqui na minha mão, dá para mostrar na tela, e também da blogueira convidada Sofia Camargo, do portal R7. Amanhã vamos falar sobre a alimentação na escola. É um assunto importante, a questão da merenda escolar e também do que o seu filho está comendo na cantina. Será que é saudável? Você não pode perder. Aproveite para mandar suas perguntas para o nosso e-mail, que está na tela, ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau!